Olá, que bom ter a sua companhia por aqui. Hoje é quarta-feira, 17 de setembro de 2025 e nós vamos fazer aquela nossa análise aprofundada dos julgamentos mais recentes do Supremo Tribunal Federal. Isso aí. Vamos pegar o informativo de jurisprudência 1189, né? Que saiu agora, dia 15. Exatamente, a fonte é essa. E a nossa missão aqui, como sempre, é ir direto ao ponto, sabe? Extrair o essencial do que o plenário decidiu. E tentar descomplicar, né? Trazer clareza, pensando principalmente em quem está aí na batalha dos estudos. Isso para concurso, ou mesmo aprofundando em direito, mas sem aquele juridiquês pesado. A ideia é ser útil, acessível. Totalmente. Bom, antes da gente mergulhar nos julgados, só um recado rápido e importante. Aqui na descrição do áudio tem um link para o nosso e-book Questões Discursivas Informativos STF e STJ. Ah, sim. Aquele material que a gente preparou com perguntas e respostas, né? Para ajudar a fixar o conteúdo. Isso mesmo. Comentadas, inclusive. Cobre STF e STJ. É uma ferramenta legal de estudo. E, claro, quem adquire dá uma força enorme para a gente continuar com esse trabalho aqui. Fica a dica. Ajuda bastante, pessoal. Vale a pena conferir. Muito bem, então. Vamos ao que interessa. O primeiro tema que o informativo 1189 trouxe do plenário é bem atual, mexe com concurso público, cotas. Heteroidentificação, né? E até onde o judiciário pode ir para controlar a decisão da comissão. É isso. Exatamente. O cenário é aquele. O candidato se autodeclara preto ou pardo, concorre pela cota, aí a comissão de heteroidentificação olha e diz, não concordo, e exclui. E aí? O candidato recorre à justiça. A pergunta é, o juiz pode dizer que a comissão errou? Pode reverter essa exclusão? Como funciona isso? Pois é. A heteroidentificação em si, é bom lembrar, serve para confirmar a autodeclaração, né? Tentar garantir a lisura das cotas. É um procedimento para verificar as características fenotípicas. O STF mesmo já validou isso, inclusive o uso de critérios subsidiários, mas sempre com respeito à dignidade humana E garantindo a defesa, né? Contraditório, ampla defesa, isso é crucial. fundamental. Mas a grande questão sempre foi, tá bom, a comissão decidiu qual o limite para a justiça se meter nisso. E nesse julgamento recente, o ARI 1553.243 lá do Ceará, que virou o tema 1420 de repercussão geral, o STF parece que bateu o martelo. Não foi uma mudança radical, mas uma reafirmação, talvez com mais clareza nos contornos. O STF disse que sim, o judiciário pode controlar o ato da comissão. Pode, mas não é de qualquer jeito, né? Tem um foco. Exato. O controle é essencialmente procedimental. O juiz vai olhar o quê? Se o procedimento foi regular, se seguiram as regras do edital, se o candidato pôde se defender de verdade. Se teve chance de apresentar argumento, prova. Se a decisão foi minimamente justificada, né? Isso, se o devido processo legal foi respeitado ali naquele procedimento administrativo. Ok, então a justiça confere as regras do jogo, digamos assim. Se foi justo, mas não pode apitar o jogo de novo. Não pode dizer se a avaliação do fenótipo estava certa ou errada. Essa analogia é boa. O STF foi claro nesse limite. O judiciário não pode se colocar no lugar da comissão e fazer de novo a avaliação do fenótipo. Ah, entendi. O juiz não vai pegar foto, vídeo e dizer, na minha opinião, ele é pardo ou não é preto. Exatamente. Essa reavaliação do mérito mesmo, do enquadramento fenotípico, com base nos critérios do edital, isso é da comissão administrativa. Mas aí, e se os critérios do edital forem ruins, muito vagos, subjetivos? A justiça não acaba entrando no mérito ao controlar o procedimento nesse caso? Parece uma linha fina. Então, essa é a chave. E é aí que o controle judicial se mostra mais importante. Se o edital é vago, se não tem critério objetivo claro, isso, na verdade, contamina o procedimento. Ah, claro, porque aí a avaliação fica inconsistente. E pior, como o candidato vai se defender direito se nem sabe com base em que está sendo avaliado? Fica muito difícil, ou até impossível. Faz sentido. Nesse cenário, sim, o judiciário pode anular o ato da comissão. Mas veja bem,
não porque discorda da conclusão sobre a cor da pele. Mas porque o processo todo foi falho desde o início, né? Violar a defesa, motivação. Exatamente. Foi o que rolou nesse caso do Ceará, que gerou o tema. O edital tinha problemas, a avaliação ficou questionável, a defesa prejudicada, aí a justiça anulou o ato administrativo. Entendi. Então, o controle é sobre a forma, sobre as garantias do processo, não sobre o resultado final da análise da comissão em si. E isso, imagino, acaba forçando a administração a caprichar mais nos editais, né? Exatamente. A bola tá com a administração pública para definir regras claras, objetivas, transparentes, que permitam uma avaliação justa e uma defesa real. O STF até mencionou que discutir a adequação dos critérios da banca ou os fundamentos da exclusão Acaba caindo em reexame de fato e prova e interpretação de edital. E aí tem as súmulas, né? Isso, as súmulas 279 e 454, que barram esse tipo de análise em recurso extraordinário lá no Supremo. Basicamente, o STF não está ali para ser uma terceira instância de análise de prova ou de cláusula de edital. Entendido. O recado é: controle judicial sim, para garantir processo justo, mas o juiz não vira membro da comissão de heteroidentificação. Perfeito. As teses do tema 1420 resumem isso bem. 1. Judiciário pode controlar o ato para garantir contraditório e ampla defesa. 2. Discutir adequação de critério e fundamento é questão fática e de análise de edital, o que dificulta a revisão pelo STF. É. Interessante ver como o tribunal busca esse equilíbrio, né? Entre controlar e respeitar a autonomia administrativa e os próprios limites do judiciário. Exato, e reflete uma tensão social e jurídica maior. Como fazer políticas afirmativas funcionarem na prática, garantindo a segurança jurídica e o direito de defesa de cada um. É um desafio constante. Sem dúvida, um tema complexo com impacto real na vida de muita gente. Bom, saindo dos concursos, o plenário também julgou outra questão importante, mas agora mais focada na relação entre legislativo e judiciário, a ADI 3.929. Isso, uma ação direta de inconstitucionalidade. Questionava uma resolução do Senado Federal. E o ponto central aqui é o artigo 52, inciso X da Constituição. Aquele que fala que o Senado pode suspender lei que o STF declarou inconstitucional, lembra disso? Esse mesmo. Mas tem detalhes importantes aí. O Senado pode suspender a execução, total ou parcial, de lei declarada inconstitucional pelo STF, sim. Mas, atenção, só se a decisão do STF for definitiva e tiver ocorrido no controle incidental. Incidental. Aquele que acontece num caso concreto, né? Não numa ADI, por exemplo. É isso. Perfeito. É numa disputa específica entre partes que o juiz ou tribunal diz essa lei aqui não vale porque é inconstitucional. A ADI já nasce para discutir a lei em tese, direto no STF. Tá. E o que o Senado fez de errado, então, nesse caso da ADI 3.929? Então, o Senado editou a resolução número 7, lá em 2007, e suspendeu a execução de vários artigos de leis de São Paulo sobre ICMS, Lei 7.390, Lei 76469. E qual foi a justificativa deles? A justificativa foi que o STF já teria declarado essas normas inconstitucionais. Eles citaram alguns recursos extraordinários, como o RE 183906, como base. Ué, então parecia tudo certo. STF decidiu num RE, Senado aplicou o 52X e suspendeu a lei para todo mundo. Onde que deu problema? O problema apareceu quando o próprio STF foi analisar essa ADI contra a resolução do Senado. O Supremo foi lá conferir e viu que os artigos específicos que o Senado tinha suspendido... Aqueles das leis paulistas de ICMS. Isso, o artigo 6º e 7º da Lei 7.390 e os artigos 4º a 13 da Lei 7.646/91. Esses artigos não tinham sido declarados inconstitucionais pelo STF naqueles REs que o Senado usou como base. Opa, peraí. Então o Senado agiu como se o STF tivesse decidido algo? Exato, que o STF, na verdade, não decidiu sobre aqueles pontos específicos.
Foi essa a conclusão. Ele meio que esticou a decisão do STF por conta própria? Exatamente essa foi a leitura do Supremo. O Senado extrapolou a competência que a Constituição dá no artigo 52X. Essa competência vinculada, sabe? Ela depende de uma decisão prévia, específica e definitiva do STF naquele controle incidental. O Senado não pode sair interpretando a decisão do STF e aplicando para outras partes da lei que não foram julgadas. Não pode. Ele não pode deduzir que outras partes também seriam inconstitucionais. Não tem essa autonomia para fazer controle de constitucionalidade nesse contexto do 52X. Mas, pensando aqui, qual a utilidade prática dessa resolução do Senado se o STF já decidiu no caso concreto? Por que precisa o Senado agir? Ah, ótima pergunta. A utilidade é dar um efeito diferente para a decisão. Quando o STF decide num ré, num caso concreto, a decisão vale, a princípio, só para as partes daquele processo. Efeito interpartes. Certo. A resolução do Senado, baseada nessa decisão do STF, tem o poder de pegar essa decisão interpartes e dar a ela um efeito erga omnes, ou seja, fazer valer para todo mundo. Ela suspende a execução da lei em todo o país. Entendi. O Senado não rejulga, ele só amplifica o alcance de uma decisão que o STF já tomou num caso específico. Isso. É como um megafone para a decisão incidental do STF, mas só pode amplificar o som que o STF realmente fez. Não pode inventar música. Boa analogia. Ele não pode criar uma inconstitucionalidade que o STF não declarou. Exatamente. Por isso a STF entendeu que ao suspender artigos não julgados inconstitucionais, o Senado agiu fora dos limites, invadindo a competência do Judiciário. É uma questão de separação de poderes também. E no final, como ficou a decisão na ADI 3.929? Anularam a Resolução 07/2007 inteira? Julgaram procedente a ADI por unanimidade, mas modularam. Declararam a inconstitucionalidade da resolução só na parte que suspendeu aqueles artigos específicos que não tinham sido alvo da decisão do STF. Ou seja, a ferramenta do 52X continua valendo, mas tem que ser usada com precisão cirúrgica, né? Colada na decisão do STF. Exatamente. Preserva a competência do Senado quando bem exercida, mas corrige o excesso. O recado é claro: fidelidade total à decisão prévia do STF. Fico alerta, então, sobre cada poder atuar dentro da sua caixinha constitucional. Bem claro. Além dessas duas decisões de peso do plenário, o informativo trouxe mais alguma coisa? Olha, desta vez, o informativo disse que não teve julgados das turmas selecionados para publicação. Às vezes acontece. Ok. Mas trouxeram uma nota na seção Inovações Normativas STF. Ah, alguma mudança de regra interna. É a Resolução 883, de 3 de setembro agora de 2025. Ela mexe numa outra resolução, a 749, de 2021, que trata do modelo de gestão operacional e das modalidades de trabalho lá dentro do STF mesmo. Entendi. Ajuste na máquina administrativa, né? Buscando otimizar o funcionamento interno. Isso, mais uma questão de gestão interna do tribunal. Beleza. Acho que conseguimos cobrir bem os pontos principais desse informativo 1189, né? Podemos só dar aquela recapitulada rápida para fechar as ideias? Com certeza, vamos lá. Não. Primeiro julgado. Comissões de heteroidentificação. O judiciário pode controlar? Pode. Mas o foco é no procedimento. Contraditório, ampla defesa, regras do edital. Isso, o juiz não refaz a análise do fenótipo. Esse mérito é da comissão. E cuidado com reexame de fato e edital no STF. Perfeito. Segundo julgado. Resolução do Senado, suspendendo lei, artigo 52X. Competência existe, mas é vinculada. Precisa de decisão definitiva do STF em controle incidental. E a suspensão tem que ser exatamente sobre o que o STF declarou inconstitucional. Nada de ampliar ou interpretar por conta própria. É um megafone, não um novo juiz. Ótimo resumo. Duas decisões que reforçam limites e competências. E sabe, pensando bem, talvez um ponto para a gente refletir. Embora os temas sejam diferentes, cotas e controle de constitucionalidade, tem um fio condutor aí, né? Qual seria? A importância da clareza das regras e do respeito aos limites de cada um.
Seja a administração fazendo um edital, seja o judiciário controlando, seja o Senado usando o 52X. A precisão é fundamental, né? Muito. Precisão nas normas, atuação dentro das competências. Isso evita confusão, evita arbitrariedade, garante segurança jurídica, protege direitos. No fundo, regras claras e cada um no seu quadrado são a base para um sistema mais justo e previsível para todo mundo que depende dele. Excelente reflexão final. Mostra como o direito é esse encaixe complexo de peças, né? E só para lembrar mais uma vez, quem quiser aprofundar e testar o conhecimento com questões sobre isso tudo, o link para o e-book Questões Discursivas Informativos STF e STJ está aqui na descrição. E a aquisição ajuda a gente a continuar esse bate-papo aqui. Exatamente. Bom, muito obrigado pela atenção, pela companhia nessa análise e até a próxima.